sentiu de alguma forma alguma coisa estranha e acha que tem que fazer alguma coisa. Nós temos meio que atávico que qualquer problema que alguém tem, a gente precisa doar. Isso é um equívoco. Tem pessoas que elas estão congestionadas por algum motivo. Se você passou a mão, por exemplo, eu passei a mão, estou sentindo que aqui tem um problema. Como é que eu estou sentindo? Seja um calor, um frio, aquilo que eu disse, muitas variações. E ainda tem um outro jogo de variação. Olha que coisa interessante. Eu posso ter um calor na minha mão e o calor é meu, mas só que ele aconteceu quando eu passei, depois desapareceu o calor. Mas eu posso estar com a minha mão do mesmo jeito, mas eu estou vindo um calor vindo daqui. Então você vê que já é outra informação. Então eu posso ter uma informação minha, posso ter uma informação do paciente e posso ter uma informação mais esquisita ainda. Quando eu passei a mão no laríngeo, a minha mão não sentiu nada, eu não senti nada vindo de lá. Mas quando ela estava no laríngeo, eu senti uma coceira na ponta da orelha, por exemplo. O que tem a ver com uma coceira na ponta da orelha com a laríngeo? Em princípio, não tem absolutamente nada. Mas se um outro dia eu pego um outro paciente e quando eu passo no laríngeo dá essa mesma coceira, e eu por algum acaso soube que a pessoa tinha um problema de laringe, eu disse, nossa, que engraçado, é a segunda pessoa que quando dá uma coceira na orelha, a pessoa tem um problema no laringe. Se você continuar se observando, você vai ver que há uma probabilidade de todas as vezes que você pegar alguém com problema no laríngeo, tem uma coceira na orelha. Vai chegar um dia que você vai dizer que interessante, quando eu sinto uma coceira na orelha é porque tem alguém com problema no laríngeo. Por favor, estou falando dessa coceira na orelha como eu poderia dizer qualquer coisa. Um furúnculo, ou como se tivesse uma coisa enfiando na ponta do meu pé, ou então uma dor nas minhas costas repentina, quando eu tiro a mão a dor passa, quando eu volto a dor volta. Então, a gente pode ter relações que aparentemente não guardam como essa. Aqui eu estou sentindo alguma coisa na minha mão, ou eu estou sentindo vindo alguma coisa na minha mão. Esse é o mais comum, mas nem sempre é assim. Mas vamos para o comum. Então eu senti aqui, por exemplo, um frio. E eu acho que o frio ela está querendo fluidos. Eu vou, uma imposição é doação. Então deixo a mão aqui um pouco e tiro. Bom, quando eu passei a minha mão eu senti que estava frio e o frio era desagradável. Se eu passei a minha mão e agora está mais frio ainda e mais desagradável, significa que o que eu fiz aqui não foi bom. Porque senão a sensação de desagradável ela tenderia a diminuir. Aí é quando entra a necessidade dos dispersivos. Onde foi que eu apliquei? Nessa distância. Então eu venho agora e trabalho na mesma distância os dispersivos. Mas por favor, não vamos fazer aqueles muito miudinhos não, porque é lento. Se tiver de fazer, faz para valer mesmo. Então dispersa um pouco. E aí depois você vem e sente de novo. Nossa, aquele frio passou. Ou me diminuiu muito. Então muito provavelmente ela estava com um concentrado e estava precisando era dispersar. Terceira hipótese. Eu dispersei. Quando eu vim olhar, esse ponto voltou para o ponto que estava. Então não melhorou tanto, apenas eu devolvi para o primeiro momento. Será que em vez de ativante, será que esse centro não estaria precisando de uma energia calmante? Aqui longe. Então eu faço uma pequena imposição distante. E aí depois eu vou sentir se melhorou aonde, ou não. Aonde que eu vou sentir? No mesmo ponto em que eu sentia. Porque se eu mudar esse ponto de observação, eu vou mudar a referência. Então eu chego aqui, eu fiz um concentrado calmante e piorou de novo. Então ela nem está precisando nem de concentrado ativante, nem de concentrado calmante. Provavelmente ela está com congestionamento calmante. Eu venho aqui na mesma distância e faço a dispersão agora no ponto onde eu fiz o concentrado calmante. Chego aqui e vou sentir, yes! Era isso que ela estava precisando. Olha que eu estou fazendo uma consideração de alguém que não tem muita experiência, que vai ter que fazer tentativas.
É assim que a gente começa a desenvolver. Mas como é que você vai fazer com isso com um paciente com quem você não pode conversar? Roberto, cadê você, Roberto? Roberto não aparece. A Paulo estava doido que ele chegasse, mas não tem jeito. Ou, bata lá no banheiro para ver se ele vem aqui, por favor. Eu vou dizer, mas ele não vai chegar, mas eu vou dizer. Eu tinha combinado, isso eu combinei com ele, falando sério. Um encontro como esse, ele não pode terminar hoje. Se ele terminou hoje, eu vou pedir desculpas a Magali, a toda a diretoria, a Nath, a todo mundo, que vocês perderam tudo. Um encontro como esse, hoje, vai ser o começo da primeira etapa. E quando é que ele vai continuar? A partir da hora que todo mundo decidir que agora vamos ter que ler, estudar e treinar uns com os outros. Foi o que eu falei com o Roberto, eu até já estava conversando com ele ali na entrada, agora depois do almoço. Eu digo, Roberto, vamos ver se no final a gente faz, não foi nem eu que dei a proposta, mas foi eu, Roberto e Maurício, a gente estava conversando mais embaixo. No final, faz uma lista das pessoas que querem estudar, mas só dos que querem, os de boa vontade, não. Não chama nenhum de boa vontade, não. Os de boa vontade deixa tudo de fora, chama só os de vontade mesmo. Para querer estudar. Então vamos ler, aí a gente vai lendo e vai experimentando. Com quem? Uns com os outros. Porque se eu fiz alguma coisa aqui que deu errado, ela está aqui agora, e aí como é que está? Nossa, estou com isso aqui pegando fogo. Nossa, então será que alguém poderia vir conferir? Então a gente tem a oportunidade de trocar experiência, de ver, de ajudar, de mudar. Mas peraí, ele disse que se a gente dispersando nessa zona melhora, quem é que vai fazer a dispersão? Vem você faz. A gente tem como dialogar, examinar, testar, experimentar. Agora, se eu não faço nada disso, leio, escuto o Jacó falando 2 dias seguidos. Aí agora eu estou aqui com o meu paciente, vou resolver o problema dele, pode ser que não resolva. Pode ser até que complique. Então, será ótimo que a partir daqui alguém diga assim, não, nós vamos estudar. Se vai fazer mais alguma coisa lá para frente, o tempo dirá. Mas se a gente não estudar, isso tudo que a gente foi ótimo, foi maravilhoso, a gente ter estado aqui os 2 dias do final de semana, terá sido prazeroso, sem dúvida. Para algumas pessoas terá sido muito provocante. Mas se a gente não fizer nada, não adiantou, foi um esforço meio que perdido. Então, já fica aqui, depois vocês cobram do Maurício, pelo menos o Maurício está ouvindo, está filmando.